mas já foram realizados shows lá antigamente. Mas Papa João Paulo teve Natal em 1991, em outubro de 1991. Padre Sábio, satisfação tê-lo aqui. Uma alegria, Bruno, Suzy, Bea, eu escuto esse programa, ouço esse programa, então é uma alegria poder estar aqui com vocês. O Papa Francisco lançou luzes sobre a terra, né? Ele iluminou muita coisa. E agora essa luz dele própria se apaga, mas o legado que essa luz que o Papa trouxe para o mundo, eu acho que vai se perpetuar por muito tempo, em várias nuances que precisam ser analisadas e vão começar a ser analisadas agora pelos cardeais, né? Porque existe o pré-conclave, que é o momento das reuniões, dos encontros. Que agora pelo Zap já deve estar existindo, né? Isso, que todos eles podem falar entre eles, para dizer as suas opiniões, sugestões. É feita uma análise de conjuntura. A gente fazia muito isso lá na Conferência dos Bispos. Como está hoje o Brasil, o mundo, para que a gente possa traçar rumos para a igreja, não ficar algo à parte do mundo. A igreja está dentro desse mundo, ela não é alheia a tudo aquilo que acontece. Ela tem que ter muito discernimento e muita prudência para ir saber até onde pode ir em cada ponto, mas ela não deixa de estar no mundo, até porque ela é formada por pessoas que estão no mundo, estão em outro planeta. Padre, aqui. A grande curiosidade, né, que eu estava vendo, perfis e tal, é entender como é que os nomes são escolhidos, os possíveis nomes, né, que são fechados. É qualquer do mundo todo? Como é que funciona? É interessante saber que para ser Papa não precisa ser cardeal. Qualquer pessoa pode ser. Na história da igreja já houve pessoas que não eram cardeais que se foram eleitos. Houve monarcas. Basta estar ordenado. Basta estar houve ordenado. Monarcas, empresários. Isso, já houve tudo. Um leigo pode ser Papa. Hoje ainda também. Existem 2 documentos que são colocados em evidência, agora vão ser evidenciados mais ainda, que falam um pouco sobre o conclave, como se organiza o conclave. 2 documentos escritos por João Paulo II, para poder deixar isso muito bem claro de como se deve se proceder com o conclave. Ontem Dom Odilo falava sobre isso numa entrevista que eu assisti dele. Dom Odilo, eu acho que é um dos principais costuradores da política do futuro. Eu tive a graça de estar na Conferência dos Bispos durante 8 anos e todos esses cardeais eu convivi e trabalhei diretamente. Com esses 8? Com os 8. Que vão votar no... Porque foram meus chefes. Que vão votar, né? Os 8 já não votam por conta da idade. Isso. Dom Damasceno, que foi presidente da CNBB, quando ele estava lá, não vota porque tem mais de 80. Isso. Mas Dom Paulo cuidava da parte de finanças. Paulo Rocha de Brasília. Que é um dos mais cotados dentre os brasileiros, né? Isso, ele foi tornado cardeal agora e ele cuidava das finanças da Jornada Mundial da Juventude, então eu trabalhava com ele. Dom Orani era o presidente da Jornada Mundial da Juventude, cardeal do Rio. Dom Sérgio da Rocha, durante um período que eu estava na CNBB, era o bispo responsável pela doutrina da fé. Dom Jaime, no Rio Grande do Sul, era presidente da comissão de liturgia. Então, todos os 8 cardeais eu tive contato. Alguns não eram cardeais, eram bispos na época que eu trabalhei lá, agora hoje os 8 são cardeais. Então, são 8 homens muito bem preparados, muito sérios, cada um deles. Eu acredito que a gente vai ter aí, tudo pode acontecer, como o Dom Odilo falou ontem. Padre Sábio, a gente teve um Papa extremamente carismático, que levou a igreja para todos os cantos do mundo, que foi João Paulo II. Sim, sem dúvida. E a gente vê um papado longo, né? Muito longo. 26 anos. Muito longo. Recorde até hoje de visita a país, apesar de Chiquinho, em pouco tempo, ter visitado mais de 60. Coisa. Aí a gente vem para Padre Papa Bento XVI, alemão, outro estilo completamente diferente, que enfrentou as piores crises internas da igreja. O escândalo do vazamento, que chama Vatilix. Problemas do banco, as explosões de casos de abusos sexuais e pedofilias na igreja no mundo todo, casos assustadores, e o roubo dentro da igreja, dentro do Banco do Vaticano, pelo braço direito dele. Dizem a história, quando a gente assiste, que ele se viu impotente, conjugado isso aos problemas de saúde dele, e ele simplesmente renuncia para trazer alguém de fora que tivesse
a energia e a coragem necessária para fazer as mudanças. E chegamos a ter 2 papas. Ele ficou como Papa Emérito e... Os 2 vivos, né? Os 2 vivos. E as imagens dos 2, eles saem de helicóptero para a residência e depois na ordenação dos santos, inclusive mártires de Cunhal e Uruaçu, que estavam os 2 lá. Exatamente. Os 2 presentes. Exatamente. A gente teve essa mudança nesses 3 últimos papas, que foram os que a gente mais, a nossa idade acompanhou mais de perto, né? Os idosos um pouco mais outros, mas a gente mais de perto, e a gente viu essas nuances diferentes, cada um com seu carisma, com seu jeito, que a gente tem que respeitar, porque ninguém é igual a ninguém, e a igreja, o Espírito Santo vai conduzindo como ele acha que deve conduzir, e cada um vai colocando, imprimindo também a sua personalidade. Não tem como, é uma pessoa. O Papa Francisco não tinha como não implementar a sua personalidade dentro do papado dele, como João Paulo II, um polaco dentro do dele, esportista. João Paulo II conquistou os jovens de uma maneira assim assombrosa. Primeiro que ele esquiava, ele era muito esportista, ele se comunicava muito bem, então conquistou. Foi quando vê aquela expressão, o Papa é pop. Né? Entra Bento XVI, mais catedrático, mais estudioso, mais na dele. Eu me lembro que eu participei da Jornada Mundial da Juventude de 2 papas. Foi Bento XVI que escolheu o Brasil para ser sede da jornada e renunciou, faltando 3 meses. Francisco assumiu e a gente ficou lá no Rio sem saber, ele vem ou não vem, vai querer vir ou não vem, anunciou, eu vou pro Rio. E aí a gente teve uma jornada mundial preparada por um Papa completamente diferente do outro, um bem resguardado e o outro que chegou já com a janela do carro baixa, dando tchau para todo mundo. Vocês imaginem, eu me lembro que uma vez, bem rápido, Bruno, o Papa Francisco resolveu, quero encontrar com os argentinos na Catedral do Rio, faltando 20 dias para a jornada. Eu digo, o quê? Como é que a gente vai botar 30 mil argentinos dentro da catedral se para chegar perto do Papa tinha que ter todos os antecedentes criminais da pessoa, era a Polícia Federal em jogo, esquadrão antibomba, ninguém podia chegar perto. Olha, o Papa Francisco deu um trabalho lá no Rio de Janeiro, bom trabalho. A gente teve o Papa Chiquinho, para quem é conservador na igreja, ficou assustado, somente de 2021 para cá. A questão da bênção para casais. Não é que ele defendeu que a igreja faça casamento de pessoas homossexuais. Ele defendeu que os casais homossexuais fossem acolhidos. Sejam acolhidos. Recebam a bênção. A questão... Se confundiu muito, Bruno, acolhimento com abertura. E eu estava lá na semana que saiu esse comunicado e foi uma bomba lá no Vaticano isso. Porque a imprensa mundial caiu em cima e eles diziam que a interpretação estava sendo diferente. Que ele não estava defendendo a realização de casamento de homossexuais na igreja, ele estava defendendo o acolhimento para os casais homossexuais. A segunda questão, de quem fosse divorciado voltasse a ter direito a comungar, a receber a bênção também. E ele teve várias passagens dessa de abertura da igreja, né? Como são também a questão franciscana, né? Meio que dogmáticos, né? A questão franciscana o próprio o enterro dele não vai ter um custo bancado pelo Vaticano. Ele escreveu lá no testamento dele, ele conseguiu um doador, um cidadão que vai se manter no anonimato, que deu a ele, vai bancar todo o custeio do enterro dele. Eu havia entendido que ele havia reservado um valor e transferido para essa pessoa. Sabe quanto ele deixou monetariamente? $100. Benfeitor. Porque vai ser um benfeitor, vai bancar tudo. De um jeito muito simples, né? E aí ela sem os 3 caixões, sem toda aquela... E aí ela abriu mão da questão da monarquia, da joia. Do local onde ficava. Do local, vai ser lá no Santo Maggiore. Há 100 anos que um Papa não era enterrado fora do Vaticano. O senhor... A opinião do Padre Sávio é que a igreja deve ir para qual caminho? Olha, Bruno, é muito complexo isso, porque eu creio que existe, em todos os caminhos existe a sua beleza e a sua bondade. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio entre essas coisas. A igreja precisa equilibrar-se no meio disso tudo, porque não é fácil. As tendências são muitas e a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, porque eu acho que a igreja não deve se meter
desculpe, é opinião própria minha, em política. Se a igreja se meter nisso, ela se perde no caminho. Você fala de política partidária ou de política de maneira geral? Partidária. Porque o Papa, por exemplo, ele discute e tentou intervir em questões relacionadas à guerra. Mas o senhor não acha que as outras religiões cresceram justamente em cima da Igreja Católica, em cima disso, não? Você vê hoje bancada dos evangélicos na Câmara organizada. Eu fiz parte disso lá em Brasília. A gente também tem uma bancada católica bem consistente. Eu participei toda terceira quinta-feira do mês, existe uma missa lá na CNBB para todos os parlamentares católicos do Brasil. E é muito bem frequentado. Eu participei 8 anos dessas celebrações. E que está bem mais aberta agora. Agora é menos barulhenta, é mais tranquila, mais resguardada disso tudo, mas há sim, inclusive na CNBB há uma assessoria política, há um assessor político dentro da CNBB. O caminho da igreja? O caminho da igreja, eu acredito que deve ser um caminho de equilíbrio entre as duas coisas. Ela deve olhar para os dois lados. Quando você fala os dois lados, é o conservadorismo e o progressismo. E o progressismo. Ela deve ficar mais no centro, creio eu, para poder se equilibrar mais um pouco entre esses dois lados, porque toda vez que ela foi para algum lado, a coisa... Mas aí eu pergunto justamente... Agora, sem deixar de falar dos temas atuais, sem deixar de falar dos temas que nós estamos vivendo, que a igreja precisa ter palavra para todas essas coisas. O Papa Francisco falou sobre ecologia, é óbvio que precisa falar sobre ecologia. A gente vendo o planeta aí sendo destruído. O Papa Francisco falou sobre essa abertura da igreja para as pessoas, não só para os homossexuais, mas para todas as pessoas, para os pobres. Criou o Dia Mundial dos Pobres, para que a igreja, preste atenção, a gente tem que cuidar também dos mais pobres, como também não pode eximir as pessoas que são ricas, que têm dinheiro. A gente tem que olhar para todos. Esse olhar universal do Papa Francisco muitas vezes foi confundido. E aí a gente precisa, os cardeais agora vão ter bastante trabalho para fazer essa leitura de uma forma mais uníssona, tentar, porque eles são diferentes uns dos outros, e fazer as suas escolhas. Que se o conclave for para um africano, for para um negro, for para um asiático, para um sul-americano, outro no caso, América Latina, é porque ele escolheu ir para o caminho plantado por Papa Francisco. Então, porque, por exemplo, de uma nova visão. E se for para um Papa europeu, principalmente italiano ou francês, é porque volta para o lado conservador? Não, porque a gente tem cardeais negros do extremamente conservadores. Isso. E tem italianos com as duas nuances. Então, é como me disse alguns assessores da CNBB e alguns bispos, tudo pode acontecer. O Papa Francisco universalizou muito os cardeais. Ele levou os cardeais para as periferias, países que você nunca imaginou que pudesse ter cardeais, hoje em dia tem. Né? Cidades que você... Aqui no Brasil, onde eram os cardeais? Rio, São Paulo, Brasília já teve... Rio Grande do Sul agora tem, a Amazônia tem um cardeal que nunca teve, entendeu? Padre, nesse tudo aí, os eleitores. É a maior comunidade. Aumentou para 135, né? O Papa aumentou para 135, mas só votam 120. Ele foi o Papa que nomeou mais cardeais na história da igreja. 80% dos dias. Pois é, 80% dos que vão votar foram nomeados por ele. É o maior colégio eleitoral da história do conclave, que era o máximo de 120. Mas engana-se em quem acha que o Papa Francisco escolheu só bispos mais progressistas, só bispos mais progressistas para ser cardeais. Não. Ontem um padre que mora lá me disse, não, engano nosso. O Papa Francisco respeitava tanto isso tudo, que ele escolheu também alguns cardeais que não pensavam como ele. São mais conservadores. Mas escolheu para estar lá. Vamos ver o que é que vai dar isso. Eu tenho duas perguntas. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente fala, né, tudo é possível, até um leigo pode se tornar papa. Mas o senhor vê alguma possibilidade de um dia a gente ter uma papisa? Não vejo. Por enquanto, não. Ele defendia também que as irmãs, né? Isso. Dá mais destaque às irmãs. Tem muitas irmãs boas que podem ajudar bastante, mas isso não significa dizer que precisem para poder ajudar a igreja, não precisa ser padre, freira
o diácono. Mas isso não pega a mulher não pode ajudar. ser. E aí eu pergunto do aspecto técnico propriamente dito, baseado na pergunta de Suzy. Se um leigo pode ser papa, por que uma mulher não pode uma técnica ser madre? Isso foi... onde... Não, mas elas são madres. Não são papisas. Madre no sentido de padre. Ela não pode ser ordenada e celebrar uma missa. Por que uma mulher hoje não pode fazer isso? Onde no dogma da igreja isso foi construído ao longo dos anos, através da tradição e da doutrina, até se chegar até aí. Reflexões milenares para poder se chegar até aí. E claro, o Papa Francisco trouxe isso um pouco à tona. A ordenação de mulheres, a ordenação de diáconos, né, de diaconisas, principalmente na Amazônia, nas regiões mais difíceis de um padre chegar. Eu tenho um padre, por exemplo, amigo, que para ele poder chegar numa comunidade na Amazônia, ele passa 7 dias e 7 noites de barco para celebrar uma missa, enquanto a gente pega o carro da gente e vai ali na esquina. Tem uma igreja aqui, tem outra aqui. Então, os conceitos são muito diferentes. Eu já fui muito para a Amazônia, viajei muito para lá. Os conceitos são muito diferentes. Mas até que ponto isso vai resolver essa questão de chegada na igreja nessas comunidades? Então, é um assunto que ele fez um sínodo para conversar sobre isso. E é sempre algo muito tenso. Muito tenso. Vamos lá. A Via Sacra, na Engorda de Ponta Negra. Sim. Parabéns. Ultrapassou todas as estimativas, Padre Sávio? Começou com 50 jovens carregando uma caixa de som nas costas, sem engorda ainda. Então, quando a maré estava cheia, eu ligava para Flávio Varela. Flávio, como é que tá a tábua de maré? Para saber se dá para a gente fazer a caminhada. E aí, hoje em dia, ela está tomando uma proporção bem maior. Esse ano foi muito bonito, a engorda ajudou bastante nisso, porque fez com que a gente tivesse espaço para fazer, e eu espero que o ano que vem a gente consiga colocar tem que ter mais bem mais gente, mais estrutura. Paulinho já andou conversando comigo, o prefeito me falou que ficou muito feliz com o que a gente fez. Eu acho que pode trazer um bem para a cidade. Algumas capitais como Vitória colocaram 100 mil pessoas da Via Sacra essa semana. Flávio Varela que está nos escutando. Mandar um abraço para Cis, para ele. A missa da Quaresma, às 7h30 da manhã, na São José da Anchieta, vai continuar? Está continuando, eu já celebrei hoje já. Desde 6h30 que eu estou no ar. Padre, que movimento bonito é esse de trazer a juventude, né? Que eu percebo que é uma, assim, eu não professo a mesma fé, eu sou cristã, mas eu sou evangélica. Mas perceber esse movimento dentro da Igreja Católica, que é um movimento seu, da sua paróquia. Como é que o senhor enxerga? É difícil trazer o jovem de volta para a igreja? Não é fácil, eu preciso estar muito próximo deles. É proximidade. Essa proximidade com eles faz com que eles, por exemplo, lotem uma missa de domingo à noite. Eu, na idade deles, passava longe na igreja, mesmo tendo pais católicos. E hoje eu vejo cerca de 1.000 jovens numa missa que eu celebro uma vez por mês, de 15 a 17 anos, sentados olhando para mim assim, e eu não tenho pena não, eu boto para quebrar deles. Eu digo as coisas que tenho que dizer mesmo, e eles estão todos lá assistindo. Muitos vão para namorar, muitos vão para paquerar, para brincar, mas não, como João Paulo II diz, não interessa porque veio. Lá as coisas mudam, lá as coisas se transformam. Padre, o senhor está falando sobre essa aproximação dos jovens. Como é que uma mudança de papa impacta na ponta? Porque muitas vezes as pessoas observam essas mudanças e imaginam que é uma coisa muito na parte de cima do comando da igreja. Mas de que forma essas deliberações que vêm a partir da escolha de um novo papa vão impactar, por exemplo, numa paróquia aqui em Natal? Certo. Veja bem, esses últimos 3 papas que eu acompanhei mais de perto, todos eles tiveram uma incidência muito grande para com as pessoas. Mesmo Bento XVI, que era mais retraído e mais discreto, o povo amava. Eu fui para a Jornada Mundial da Juventude da Austrália, em Sydney, com o Papa Bento XVI, e foi uma loucura. Uma cidade como Sydney, menos de 5% de cristãos, e o povo tudo louco pelo Papa Bento XVI, com um Papa bem tímido, mas então todos eles têm sua incidência nisso. E como chega nas paróquias, na base? Claro, tudo aquilo que é pensado lá vem para as conferências episcopais, descem para as dioceses, e as dioceses chegam nas paróquias. Então há um movimento muito bonito. E o Papa Francisco tem provocado essa sinodalidade, uma igreja que está assim como a gente, que pode se olhar um para o outro, dizer aquilo que pensa com respeito
e chegar num determinado ponto e tomar decisões. Então isso é muito bonito. Padre Sávio, satisfação, queria parabenizar o senhor por ser um dos principais atores para a renovação da igreja aqui no Rio Grande do Norte. Amém. De cada dia que passa, está levando mais jovens para dentro da igreja que o senhor representa, principalmente com sua homilia, com suas palavras. O senhor tem um poder sobre a juventude e eles têm muito orgulho de pertencer à comunidade que o senhor pertence. Isso é uma característica do senhor desde sempre. Está aí a prova de estar participando de jornadas da juventude há muitos anos, se especializou nisso e está nos renovando, e está renovando a igreja aqui. E queria agradecer também por ter vindo aqui falar um pouco, né, sobre o conclave, sobre a partida do Papa Francisco e sobre um futuro próximo aí da igreja na visão do senhor. Vamos rezar pelo padre Flavinho, né? Todos nós, porque o movimento que ele está vivendo lá não é fácil. Falei com ele ontem, falei hoje. Falei. Então vamos rezar por ele é daqui do nosso estado. Vamos rezar para o padre Valdir, que é o que vai receber amanhã lá no Colégio Pio Brasileiro os cardeais brasileiros, que vão ficar uma parte do tempo hospedados lá, que está cuidando disso também. Rezar pelo nosso bispo e pela nossa igreja. Deus vai conduzir as coisas da modo dele. Toda autoridade, sempre conduziu. Né? Toda autoridade é constituída por ele. Amém. Mandar